Olá, meu nome é Jaqueline, faço parte do grupo 2N2 do Projeto Integrador 4 do curso de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Estou aqui para apresentar a nossa videoaula. O tema da nossa videoaula é a história através do tempo. Estamos aqui para falar sobre a estação ferroviária Alecrim, que se localiza no município de Pedro de Toledo. A história do município de Pedro de Toledo, ela é pouco explorada nas escolas atuais. Existe um livro que foi lançado em 1998 pela professora Ana Maria Sendin. Ela lançou este livro e eu lembro que eu era estudante na época, nas escolas, eles passaram distribuindo para os alunos da época. E quem não tinha esse livro, queria ter acesso a esse livro, tinha que comprar nas bancas de jornais e nas revistarias. Hoje em dia você dificilmente consegue encontrar um exemplar. Eu ainda possuo o exemplar, que é esse daqui, que fala um pouquinho da história do município de Pedro de Toledo e da importância da via férrea e da estação Alecrim, que era o nome dado há muitos anos atrás. A estação ferroviária, ela funciona hoje como um departamento da prefeitura. A assistência social tem um projeto chamado Ação Jovem, que hoje funciona no prédio onde foi por muitos anos a estação chamada Alecrim. Eu vou contar um pouco sobre a história da estação, quando surgiu e como que os primeiros imigrantes, os primeiros coronéis, as primeiras pessoas começaram a vir para o município de Pedro de Toledo. Vou contar também um pouquinho da história do município de Pedro de Toledo, como ela possuiu este nome e no decorrer dos anos, como que foi essa mudança. Vamos também entrar nessa parte de que poucas as escolas do município local, elas exploram a história do município. Então, o objetivo da nossa aula é fazer com que as nossas crianças, os nossos alunos das escolas atuais se interessem mais pela história do município e a história local de onde vivem e onde moram. Esse é o intuito da nossa aula de hoje. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a história de como o município de Pedro de Toledo passou a se chamar Pedro de Toledo. Aqui eu tenho uma imagem que mostra o primeiro nome, que era Parada Carvalho, depois Alecrim e depois Pedro de Toledo. Aí aqui do lado tem um pouquinho da história do município. Em 1912, a Parada Carvalho marcou o início da povoação da Vila Guarani, que é hoje a sede do município de Pedro de Toledo. A Parada Carvalho localiza-se, para quem vem de Santos, um pouco antes da estação atual, um pouco antes da Ponte de Ferro. Essa parada marcava a propriedade do senhor Manuel Francisco de Carvalho, o primeiro morador civilizado de que tem notícia da futura Vila Guarani. Com o passar do tempo, a Parada Carvalho mudou de nome e de local. O nome ficou sendo Distrito Policial de Alecrim e o local ficou sendo onde ainda é hoje a estação ferroviária. O nome de Alecrim veio de um arbusto que era muito comum na localidade. O Distrito Policial de Alecrim pertencia a Iguape. Pela Lei número 2384, de 13 de dezembro de 1929, Alecrim passou a Distrito de Paz, cuja instalação ocorreu em 3 de maio de 1930, cuja cerimônia de instalação foi presidida pelo Dr. Fidias de Barros Monteiro, juiz de direito de Iguape. Em 20 de agosto de 1937,
pela lei número 3066, o distrito passou a se chamar Pedro de Toledo, em homenagem ao interventor federal em São Paulo, o embaixador Pedro de Toledo, que se tornou chefe da Revolução Constitucionalista de 1932 e que tinha no distrito uma sobrinha casada com o primeiro tabelião Joaquim Fernandes. Em 30 de novembro de 1938, pelo decreto 9.775, o distrito de Pedro de Toledo foi incorporado ao município de Prainha, Amiracatu, com a comarca de Iguape. Mais tarde, precisamente em 24 de dezembro de 1948, pelo decreto 233, o então distrito de Pedro de Toledo foi elevado à categoria de município com o cartório da paz. A instalação do município de Pedro de Toledo ocorreu em 9 de abril de 1949, quando também se deu a posse do primeiro prefeito eleito, Otaviano Soares Albuquerque, e dos primeiros vereadores, que compuseram a primeira Câmara Municipal. Nosso prefeito Otaviano Soares Albuquerque, ele recebeu uma homenagem. Hoje, a escola estadual, ela se chama Escola Estadual Otaviano Soares Albuquerque. Voltando um pouquinho, em 1890, existiu a primeira parada de trem, que se localizava antes da ponte sobre o Rio do Peixe, no sentido Santos-Juquiá, a antiga Parada Carvalho, que era o nome anterior, após se tornou Pedro de Toledo. Bom, eu tenho uma imagem aqui da primeira estação, né, que é essa daqui. Aí, aqui tem uma imagem também da primeira locomotiva aqui, quando se tornou Pedro de Toledo. Então, eu vou passar umas fotos para vocês também verem como foi no passar do tempo, né? Como que foi ficando a nossa estação, que ainda existe e funciona até hoje. Aqui tem um mapa também do município, né? Aqui o Vale do Ribeira, embaixo do município de Pedro de Toledo. Vou mostrar então as imagens da nossa estação no decorrer dos anos até o dia de hoje para vocês. Quero aqui também mencionar que a via férrea, ela divide a cidade em duas partes: a cidade velha da cidade nova. A parte que fica a cidade velha, ainda existem prédios desde a fundação da cidade, com prédios que estão inutilizados e prédios que ainda funcionam. Nós temos um hotel que se chama Hotel Guarani. Existiam algumas mercearias também que se chamavam Guarani. Até porque esse nome, lá no início, antes de se chamar Pedro de Toledo, era conhecida como a Vila Guarani. E esse nome, desde então, ele existe. Alguns prédios, desde 1814, uns já abandonados e outros passaram por reformas, mas preservando a estrutura original do prédio. Finalizando a nossa videoaula, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil e que nossos alunos, nossos professores não deixem a história do município de Pedro de Toledo cair no esquecimento. A história da estação foi um dos temas escolhidos, mas possuem centenas de temas que podem ser explorados. Um deles, a imigração japonesa no nosso município. Gostaria de agradecer a minhas colegas de grupo, a Aline, a Simone, Valéria, Cláudia e Neide. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.